Olá pessoal, uma das coisas que me surpreende cada vez mais na vida é ler. E eu vou explicar por quê. Olhem isso aqui, ó. O que é isso? São cabos de guarda-chuva, sombrinhas, que eu acho pela rua. E eu acho, tiro a vestimenta dele e trago para casa. Não é, Júlio? E aqui também eu queria mostrar meu chaveiro. Olha, chave de abrir garrafa, né? Tá faltando uma que eu trouxe da Venezuela, da Bolívia. A Júlia ainda não comprou esse bichinho pra... Ah, tá aqui, ó. Eu chamando minha irmã de irresponsável. Mas ela nem é, já botou aqui, mas não comprou. Continua irresponsável porque ela não comprou esse negocinho aqui. Os ganchinhos. Os ganchinhos. Então, mostrei lá, né, o cabo de gás, eu achei isso aqui. Dá um pause aí, Júlia, e vamos aqui. Então, as pessoas às vezes me perguntam se eu já li todos os livros que eu tenho. Claro que não. Tem uma história engraçada, uma hora dessa eu vou contar sobre isso. Alguns livros eu li uma página, outros eu nem abri, outros eu li 10 páginas, e assim vai, sucessivamente. Mas uma coisa que os livros nos dão é a capacidade de conhecermos. Claro, o livro exige para nos dar conhecimento. E às vezes algumas pessoas mandam matérias para mim, coisas que elas acham interessante, e eu leio com muito carinho e agradeço, mas daí eu digo, olha, existe outra versão para isso, entendeu? Então mostrei aquilo ali, os cabos de guarda-chuva, as chaves. As chaves eu guardo porque eu tenho, porque eu acho elas bonitas. Mas o cabo de guarda-chuva, olha aqui. Um dia desses eu usei para fazer esse encaixe aí, para pendurar essas coisas. Então já serviu para alguma coisa. Então uma amiga querida me mandou um texto que ela conhece aqui em casa, conhece aqui essa casa, e ela mandou um texto que no fundo ela queria me provocar por me chamar de acumulador, que eu sou um acumulador, né? Mas daí ela trouxe um vídeo em que um camarada condena os acumuladores com base nas teorias do Freud. E aí eu achei um absurdo. O que ele diz que os acumuladores, que eu seria um, segundo minha amiga, coisa que a Júlia disse que eu não sou. Então, segundo esse psicólogo, esse diabo aí, que eu não sei nem o que é, qual é a profissão dele, o Freud diz que as pessoas costumam acumular porque quando crianças, a criança prende a urina, a criança prende o cocô, e ela vai fazer, quando está adulto, isso, de não se desfazer das coisas. Ela aprende as coisas e aí vira um acumulador. Mas, ai, que besteira! Aí eu disse para ela, olha, a primeira coisa que o Freud é um excelente escritor, isso ninguém pode negar. Mas enquanto teórico aí da mente, é uma merda, não sabe nada, porque ninguém sabe nada sobre o funcionamento da mente. E ele criou essa teoria porque ele gostava da sacanagem, essa que é a verdade. Tudo para ele era sexo, tudo estava envolvido sexo. E que eu acho que nisso ele tem razão. Mas daí as consequências que ele tira daí, como essa das crianças, a criança prende o cocô, então não vai deixar as coisas, quando fica velho não se desfaz das coisas. Não funciona. O Freud funciona muito bem como escritor, mas só isso, não como médico, que ele não faz porra nenhuma, não resolve nada. Porque, como eu disse, a mente aí está aberta ainda a estudos. Ninguém sabe nada. Que a mente é algo tão sensível que qualquer invasão nela, mesmo que de uma daquelas agulhas bem fininhas de tomar insulina ou outra coisa, se você enfiar no cérebro de uma pessoa, você pode desmontar essa pessoa para sempre, não é? Não tem, então é difícil. A mente está aí a ser estudada, ninguém sabe nada sobre o funcionamento dela.
Aqui eu tenho aqui nessas coisas aqui, coisas que eu colhi na rua. Esse telefone aqui, por exemplo, esse telefone aqui de tecla, eu colhi numa caçamba de lixo. Mas, como disse a professora Júlia, que é a filmatriz, isso aqui não se pode dizer que isso é acumulação. Você não vê aquele monte de jornal, você não vê 600 gatos, você vê coisas bonitas, pelo menos para mim, não é? São coisas muito belas, isso aqui. Então eu não me considero um acumulador, e eu tenho bom senso, né? Ainda acho que tenho um bom senso. Tenho certo agora para não estar trazendo, olha, minha casa, é livro, o que tem é livro, que vai me dar essa capacidade de argumentação. Então, quem conta uma história, como é o caso do Freud, começou essas histórias, que já vinham antes dele, já tinham escritos bem antigos sobre como tratar as pessoas com palavras. Porque isso é um conhecimento popular. Qualquer pessoa que tenha prestado atenção já ouviu alguém dizer para ela: ah, eu preciso sair, eu preciso ir para um bar, como diz a Júlia, eu preciso espairecer. Então, isso o que é? Conversar, ter alguém para ouvir, jogar a conversa fora. Isso funciona principalmente quando você encontra uma pessoa da sua confiança, que você pode confessar todas as suas doenças, todas as suas taras, não é? Todos os seus desejos. E como você acredita que o médico guarda o segredo daquilo que você diz, você conta para ele e sai de lá com a alma aliviada, tá certo? Mas isso aí qualquer pessoa da população sabe disso. Só que o Freud foi muito feliz nesse aspecto, descreveu isso e colocou umas teorias que não tem comprovação de nada. O Freud nunca curou ninguém, na verdade. Até há aquele negócio que o tratamento do Freud acaba quando acaba o dinheiro do paciente para pagar as consultas. Então, mas as coisas são construídas assim, a história é construída assim. Agora eu e a Júlia estavam conversando aqui sobre a história dos gregos, a história do Ocidente, como a gente chama. O Império Persa, para quem não sabe, era uma potência inimaginável. Dominava o mundo, claro, era um império, dominava o mundo, especialmente o mundo ali pelo Egito, pela Mesopotâmia, tudo. Então, era imenso e muito poderoso o Império Persa. Aí os gregos começaram essas histórias das batalhas contra os persas, os medos persas, que tinha um povo que habitava a Pérsia, o Irã hoje, né, que era a Pérsia, que eram os medos. Daí chama guerra medos persas, medos gregos, medos e gregos, gregos e medos, gregos e persas, e assim vai. Então, ele fazia esse domínio do mundo. Hoje o Irã, né, na época a Pérsia, o Império Persa, tinha o domínio do mundo. Agora, o que levaria um império poderosíssimo como o Império Persa a invadir a Grécia? Essa história é muito mal contada. Muito mal contada. Todos os historiadores que a gente lê livros sobre a Grécia, quando não envolve esse assunto, eles dizem que o solo grego é muito pobre. É muito pobre, não tem riqueza nem, como dizer, vamos chamar de vegetal, a não ser aquelas poucas oliveiras e alguma coisa de uva. E barro, que fazia as peças de barro, as jarras lá, bonitas, mas só isso. Não tem ouro, não tem nada, não tinha nada. O que um império do tamanho do Império Persa quer fazer naquela coisa ridícula, onde ele não pode colher nada? Por que hoje os Estados Unidos, por exemplo, invadem um país? Invadiram a Venezuela por quê? Porque tem petróleo. Faça essa comparação. Agora, não, o Xerxes, o rei persa, vou levar meu exército para invadir a Grécia. Desse tamanho, minúscula. Para quê? Para que eu vou levar um exército monstruoso para invadir? Para que retorno eu vou ter? Porque o retorno financeiro é importante desde sempre. As pessoas querem escravo, querem isso, querem aquilo. Então o que o Xerxes ia fazer invadindo Atenas? O que ele ia levar de Atenas? Atenas não era o que é hoje, o que foi depois desses acontecimentos.
Atenas não tinha nada, era uma cidadezinha de palha, vamos dizer assim. Então, o problema todo que a gente tem é que o outro lado não escreveu nada. Ou se escreveu, foi destruído, ou a gente não tem acesso. Então a gente fica só com esse lado da história contada pelos gregos ou pelas religiões especificamente para fundar o que a gente chama de Ocidente. A gente não dispõe de escritos do outro lado. Mas quando a gente usa a razão, quando a gente usa a inteligência, a gente percebe isso. Essa pergunta eu ainda não li muito profundamente sobre isso, porque não tem acesso, eu não tenho. Mas eu já ouvi justamente esse raciocínio que eu estou usando aqui. O que o poderosíssimo império, poderoso, rico Império Persa ia fazer invadindo o nada, sem que retorno que ele buscava? Não justifica. Então a gente acaba percebendo que a história é mal contada por conta disso. O direito me deu algum conhecimento que todo mundo sabe isso, praticamente ninguém usa, mas é ouvir os dois lados da história. Sempre que houver alguém te contar alguma coisa e você tiver curiosidade, vier falar mal da Júlia, tenta ouvir o outro lado, ouvir a Júlia sobre o que aconteceu. Ouvir os dois lados, né? Que isso a gente chama em direito, exerça o direito do contraditório. Se alguém diz uma coisa, o outro lado tem o direito de contradizer aquilo que foi dito. Todo mundo diz que eu sou lindo. Claro, vai aparecer um invejoso aí dizendo que eu sou feio, não sou tão lindo como dizia a Dona Rosa, não é? Então é importante ouvir os dois lados. E nessa história das guerras chamada greco-persas, o grego-medas, nós não temos o outro lado. Mas daí quando a gente começa a pensar, mas vem cá, por que esse imperião iria invadir Atenas? Atrás de quê? Se não tinha nada, é um solo pobre em todos os sentidos. E a Júlia disse ainda agora, não, mas eles foram lá, queriam levar os cérebros de Atenas. Não, nessa época a cultura que a gente chama de ocidental, os grandes filósofos, os grandes pensadores, os grandes sofistas ainda não tinham nem sequer aflorado, tá certo? Então tem tudo isso, e eu não sou um acumulador. Eu gosto de coisas bonitas na minha casa, entendeu? E o Freud não vai fazer, nem esse discípulo dele, dizer que isso veio lá da infância, que eu não gostava de fazer cocô, que eu prendi o cocô, que eu não gostava de urinar, que eu prendi o xixi. Não, homem não faz xixi, homem mija. Então, não é isso. É por isso que às vezes é difícil conversar com pessoas, não é o meu caso, eu ainda espero chegar lá quando eu estiver velho, mas conversar com pessoas que leram muito, que eles sempre têm uma possível outra versão do caso. Então me chamar de acumulador eu acho uma tremenda injustiça. Eu vejo beleza, olha ali, Juliana, na cabeça do bode. Olha isso, eu fui e comprei a cabeça do bode, o menino pintou e tal. E assim é, olha o cavalo de Troia aí, ó. O Osório, nós compramos, e isso é de papel. Aí nós enchemos de gesso para ele poder ter uma durabilidade maior. Então é isso. Ler deixa a gente assim, chato às vezes. A pessoa vem com um negócio que ela acha tão bonito. Olha aqui, tu és um acumulador, ele está dizendo. Aí ele, porra, a teoria do Freud não serve para porra nenhuma. Entendeu? Aí a pessoa fica achando que a gente é um mal agradecido. Não é, porque eu li outras coisas. Eu sei que a mente ainda é um livro fechado, é um cofre ainda sem que se tenha conseguido abrir. O segredo da mente ainda está aí intacto para que se saiba mais sobre como ela funciona, pois até agora não se tem notícia nenhuma do funcionamento dela. Mas é isso, eu não sou um acumulador, não esqueça. É isso aí, pessoal. Tchau.